Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 97. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia com apenas 15 minutos por dia. Hoje vamos começar um novo livro, Ruth. Eu vou ler para vocês todos os capítulos de Ruth, são apenas 4 e nós vamos cobrir todo o livro hoje. Então vai ser um pouquinho mais de 15 minutos, mas tenho certeza que será muito valioso a nossa leitura. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigada por mais essa oportunidade de começarmos a ler este novo livro, livro de Ruth, que o Senhor nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão, que possamos, através dessa leitura, ver algo novo sobre você, algo novo sobre as pessoas que você coloca no nosso caminho, que nós possamos te amar mais e amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Nos dê direção, nos dê discernimento, nos dê sabedoria. Queremos te conhecer mais, queremos estar na tua presença. Fale conosco através desta história, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como nós estamos lendo a Bíblia pelo método cronológico, então é a ordem de como foram acontecendo os eventos. Então o livro de Ruth ocorre durante o tempo de Juízes, quando todos os tipos de maldade estavam preenchendo a terra de Israel. Então o livro de Ruth começa com um casal, Elimeleque e Noemi. Esse casal deixaram a sua cidade natal, Belém, em Judá, para escapar da fome, e eles se estabeleceram em Moabe. Então lá Noemi perdeu o marido, Elimeleque, e também os seus 2 filhos, Malom e Quilion. A morte deles ocorreu devido a circunstâncias não especificadas na Bíblia, mas a história menciona que a família se mudou para Moabe por causa da fome, como eu citei anteriormente, e após algum tempo lá, o marido e os filhos morreram, deixando Noemi, Ruth e Orfa viúvas. Após receber notícias de que Deus voltou a trazer comida à terra de Judá, Noemi volta para Israel, mas aconselha suas noras a retornarem às casas de suas mães. E agora nós vamos começar a história de acordo com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. A família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com as mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Noemi e Ruth voltam para Belém. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa das suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim.
Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou às terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ruth, capítulo 2. Ruth nas plantações de Boaz. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente encontrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar as espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: porque achei favor a seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pega um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha, e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada.
Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Ruth capítulo 3. Na eira de Boaz. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, servo das servas com quem você esteve, é o nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que eu sou o seu resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como que foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Ruth capítulo 4. O resgate de Noemi e de Ruth. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo pedaços de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque.
pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-se que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquire a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente. Vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder desta jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. O casamento de Boaz e Ruth. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuía e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram, Noemi tem um filho e lhes deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. A genealogia de Davi. Essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Bom, como falei no início, o livro de Ruth é nomeado por uma moabita, que se casou com um homem hebreu que vivia em Moabe. Após a morte do seu marido, Ruth migrou com Noemi, sua sogra, hebreia, viúva, para Belém, em Israel. Lá Deus providenciou para ela e a levou a se casar com Boaz, um próspero agricultor hebreu. Ruth tornou-se bisavó do rei Davi e está listada na genealogia de Cristo. Ruth era uma mulher gentia que se casou com um homem hebreu. Deus usou Ruth para perpetuar a linhagem do Messias, o Senhor Jesus Cristo. O livro de Ruth ocorreu durante o período do livro de Juízes. As vitórias de Josué foram seguidas por períodos de declínio espiritual. E cada vez que o povo se afastava de Deus, ele levantava um juiz para liderar a nação de volta a ele. Mas o livro de Ruth não enfoca as guerras e os juízes que libertavam a nação. Ao contrário, nos apresenta uma história de amor e redenção em meio a este contexto sombrio. O livro de Ruth é um conto de amor e lealdade. A história de Ruth e Noemi ilustra a lealdade de Ruth à sua sogra, mesmo após a morte do marido de Ruth. A lealdade de Ruth a Noemi e a sua fé em Deus resultaram na bênção divina, e Ruth acabou se casando com Boaz, que atuou como redentor
podemos assim dizer, de Noemi e Ruth, restaurando a sua linhagem e propriedade. Teologicamente, o livro de Ruth demonstra o amor e a fidelidade de Deus em cuidar de seu povo, mesmo em tempos de aflição e dificuldade. A história de Ruth mostra que Deus não está limitado por fronteiras étnicas ou geográficas e que Ele pode usar pessoas de qualquer origem para cumprir os seus propósitos. Este foi o livro de Ruth. O próximo áudio será 1 Samuel, é o novo livro que nós iremos ler e espero que esse livro de Ruth tenha sido muito especial para você. Que Deus continue nos abençoando e falando aos nossos corações. Até o próximo áudio. Tchau, tchau.